E aí galera, bem-vindo ao canal Mano Mundo, eu sou o professor William Rubira e hoje uma das aulas mais pedidas, Segunda Guerra Mundial. Hoje o bicho pega, mas antes do bicho pegar, ouve esse som. Aumenta mais. Ah, pois, olha aqui, gente, olha aqui jazz. Que coisa mais... Eu vou deixar o vídeo todo esse som rolando, o que vocês acham? Ó, essa música é do Saulo Gomes, meu amigo, professor, irmão, pós-graduado, Souza Lima, compositor. Vou deixar as redes sociais dele já, galera. Tudo bem, galera? Olha, então como eu havia dito agora há pouco, hoje a nossa aula é a Segunda Guerra Mundial, um assunto sensacional. Mas mesmo antes de começar a aula, já vou falar para vocês, quem não assistiu a primeira aula, a Primeira Guerra Mundial, eu vou deixar aqui o link da descrição para vocês irem assistir também, ok? Porque Segunda Guerra Mundial, gente, nada mais é do que a continuação da Primeira. A gente divide entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas está errado. Por quê? Uma das grandes causas da Segunda Guerra Mundial foram as punições que a Alemanha recebeu na Primeira, no Tratado de Versalhes. Então o que acontece? A Segunda Guerra é continuação da Primeira, ok? Então vamos lá. Essa Segunda Guerra Mundial então foi de 1939 a 1945, com um saldo de mortos entre 50 e 100 milhões. É um número incerto, ok? Então, só para repetir, dentre os motivos, tá? As punições então que a Alemanha recebeu no Tratado de Versalhes, o que deixou o sentimento de revanchismo, de revolta, de mágoa. Um outro motivo, os problemas sociais e políticos que a Europa passava. Tá? Então, o nacionalismo exagerado, nem sei se eu posso usar essa expressão, nacionalismo exagerado, tá? Aí podemos citar Mussolini, Franco, Hitler, ok? E obviamente as pretensões imperialistas da Alemanha, tá? Essas são algumas das causas da Segunda Guerra Mundial, ok? O que estava acontecendo no mundo neste momento, tá? Olha só. O Japão, ele já havia invadido em 1937 a China, tá? Gente, eu acho que depois da Batalha de Stalingrado, eu acho que foi a batalha mais pesada de todos os tempos. O que os japoneses fizeram com os chineses foi algo realmente fora do comum, ok? Experimentos científicos, os caras giravam o chinês até explodir toda a cabeça. É por isso que até hoje, gente, a China e o Japão realmente não se bicam, tá? Então o Japão invade a China em 37. Só uma curiosidade aqui, o imperador Hirohito, tá? Era o imperador do Japão na época, era um cara extremamente ambicioso, era um louco. Ok? Então, tanto é que eu vou contar mais pra frente na aula, quando o Hirohito resolve invadir e atacar a ilha de Pearl Harbor, dos Estados Unidos. As pretensões imperialistas do Hirohito eram algo realmente muito sonhador. Lembrando que a gente costuma olhar o nosso mapa, eu tirei meu mapa daqui de trás, mas a gente vê no mapa aberto Estados Unidos de um lado, Japão lá do outro lado, mas lembrando que a Terra é redonda, ok? Não é uma esfera perfeita, ela é meio achatadinha, mas ela é redonda. Por que eu estou falando isso? Se você pega o Extremo Oriente aqui do outro lado, ele está relativamente próximo à ilha de Pearl Harbor. A Austrália é meio caminho dos Estados Unidos. Então todo esse pedaço era o sonho do Hirohito. Ok? Mas vamos continuar. A Alemanha, gente, então o que acontece? Ela dá início ao seu processo imperialista. Deixando para trás o Tratado de Versalhes, todas as punições que ela tomou, a Alemanha foi se armando de novo,
ela foi se preparando e assim, ela começa a aumentar os seus territórios. Mas tem um porém. A França e a Inglaterra, eles estão vendo tudo isso acontecer, mas eles não estão dando a mínima. Eles não estão ligando, por enquanto eles não estão ligando. Por quê? A Alemanha acaba anexando em 1936 a Renânia, tá? Que é uma fronteira entre a França e a Bélgica. Ninguém ligou. Nesta região, o Hitler ele constrói fábricas de armas. Ninguém está ligando também, ok? Nessa mesma época, Hitler começa a apoiar o Mussolini na Itália e o general Francisco Franco, tá? Na Guerra Civil Espanhola. Com o Japão, o Hitler ele assina um pacto anti-Cominter, que era um pacto, gente, que era para inibir, para proibir o imperialismo soviético no Extremo Oriente. Olha só, tá todo mundo se organizando, se arrumando, e a França e a Inglaterra não estão dando a mínima, ok? Por que eles não estão dando a mínima? Deixa eu explicar isso agora para vocês. O maior inimigo, ou o maior não, mas um dos inimigos do Hitler é a União Soviética socialista. Tá? Eles eram inimigos mortais. A França e a Inglaterra estão vendo esse crescimento da Alemanha e estão parados só olhando da janelinha, porque eles estão achando que o Hitler vai atacar a União Soviética socialista. E a União Soviética socialista, neste momento, era mais perigosa para o restante do mundo do que o Hitler. Porque o Hitler, até então, ele é só um ditador. Ele ainda não é o monstro que nós sabemos que ele se tornou. Ele é só um ditador. E aí, a França e a Inglaterra estão só olhando, falam, ele vai atacar a União Soviética, melhor, vai fazer o serviço sujo pra gente. E não ligam. Aí, em 1938, o Hitler ele acaba anexando a Áustria à Alemanha. Só que foi de uma forma pacífica, tá? Ele chegou, só perguntou se a Áustria queria participar, ser parte, tá, do Terceiro Reich. A Áustria aceitou, ele fez até um plebiscito, mas teve 100% dos votos. Aí então em 1938 ele anexa a Áustria, a Alemanha. França e Inglaterra continuam de boa. Só que aí o Hitler olha para a Tchecoslováquia. Por quê? Ele queria os Sudetos. Ele queria os Sudetos da União Soviética. E por que esses Sudetos? Nos Sudetos estavam os povos que ele considera os povos arianos, que ele queria trazer para a Alemanha. Então nos Sudetos da Alemanha, que está ali a Sibéria, está a Ucrânia, está o Cáucaso, ok? E ali que ele queria construir o seu espaço vital. Beleza? Então vamos lá. Aí França e Inglaterra faz uma reunião com Hitler e fala, Hitler, o negócio é o seguinte, você está pisando na bola. Ele falou, não. Ó, relaxa que eu só quero os Sudetos da União Soviética. Só prometo que eu paro. Os caras, promete que você para? Prometo. Então, beleza. E aí eles deram autorização para o Hitler tomar então a Tchecoslováquia, perdão. Só que em 1939 o Hitler surpreende todo o mundo. Surpreendeu. Ele fez um pacto de não agressão com quem? Justamente com a União Soviética, sua maior inimiga, com Stalin. Por que ele queria fazer esse pacto de não agressão? Ele queria Stalin está atrás, tá? Então, se ele faz um pacto de não agressão, ele só tem que se preocupar com a frente ocidental. E ele faz esse pacto com o Stalin. E o Stalin fala o seguinte, tudo bem, a gente faz o pacto, eu não te agredo, você não me agride, tudo bem. E o Hitler falou assim, só que tem um detalhe, eu quero atacar a Polônia. Se eu atacar a Polônia, vai virar uma guerra. Stalin fala, eu não tenho nada com isso, vocês são capitalistas, problema de vocês. Beleza, então o Hitler decide
não atacar a União Soviética. E aí, galera, o Hitler então avisa que vai atacar a Polônia. Detalhe, por que o Hitler quer tanto a Polônia, professor? Vamos lá, temos alguns motivos. Primeiro, a Polônia, gente, ela só foi formada por conta da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Segundo motivo, o corredor polonês, aquela brincadeira que tem nos corredores da escola, né? Enfim, corredor polonês era o acesso que a Polônia tinha ao mar. Era uma faixa de terra. Mas sabe qual era o problema dessa faixa de terra onde ficava o porto de Danzig? Cortava a Alemanha ao meio. O Hitler odiava isso. E ele queria o porto de Danzig para ele. E o principal, que a Polônia tinha a maior colônia de judeus de toda a região. E aí o Hitler decide então atacar a Polônia. Ele acreditava que a França e a Inglaterra não iam querer começar uma guerra mundial por causa da Polônia. E ele vai para cima, dia 1º de setembro de 1939. Só que ele quebrou a cara. Porque assim, olha, ele invade a Polônia e aí ele já testa a sua tática de guerra da Blitzkrieg, que era o ataque relâmpago, essa guerra relâmpago. Ele atacava por cima, por terra, não dava a mínima chance para o inimigo. Tá? Para vocês terem uma ideia, gente, a Polônia ela foi enfrentar o Hitler, sabe como? Com cavalos. Os tanques de guerra passavam por cima. Destruiu a Polônia. Tá? Realmente uma guerra relâmpago. Aí neste momento, Reino Unido e França acabam declarando guerra à Alemanha. Então, oficialmente, começa então a Segunda Guerra Mundial. Ok? Então vamos lá. Depois da Polônia, o Hitler ele acaba ocupando tudo nessa guerra relâmpago. Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica. Olha só como ele foi crescendo, gente. Muito. Aí em julho de 1940, o Hitler consegue entrar na França. Ele toma metade da França para ele. Eu vou até postar uma imagem para vocês aqui, ó. O Hitler lá na Torre Eiffel, tirando uma onda com os franceses. Tá? Nessa metade que ele tomou, a França passou a ter um governo colaboracionista. Esse governo realmente entregou os judeus ao Hitler. A outra metade ainda estava lá lutando. Tá? Em setembro de 1940, acaba então formalizando o eixo. Quem era o eixo? Alemanha, Itália e Japão. Eles formalizaram, mas com um detalhe aí nesse acordo. Itália e Japão falavam assim, olha, se ninguém mais entrar na guerra, a Alemanha continua, tá ganhando mesmo, tá tranquilo. Agora, se entrar algum outro país, deixava meio que na cara Estados Unidos, aí a gente entra. Tá? E aí, em setembro, o Hitler resolve atacar a Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha, era a maior potência naval do mundo. Para mim, ele brigando com o Japão, de maior potência. O Hitler ataca a Inglaterra, mas ele não consegue dominar. Olha só, a Inglaterra não ganhou do Hitler, mas só do Hitler não ganhar da Inglaterra já foi uma derrota para ele. Ok? Aí em julho de 1941, o Hitler resolve pisar na bola, na trairagem. Olha que ele tinha acabado de assinar o tratado de não agressão com a União Soviética. Na surdina, ele ataca a União Soviética. O mesmo sistema dele, sem declaração de guerra. Ali ele colocou a Operação Barbarossa, tá? Que ele visava conquistar a União Soviética assim, de forma fulminante. Só que ele também quebrou a cara. Quando ele quebra a cara nessa guerra, olha só, inicialmente a preocupação dele era não ter que se preocupar com a frente oriental. Agora ele arrumou problema, ok? Mas enfim, eu vou falar mais sobre essa guerra depois. Por quê? Neste mesmo momento, o Hitler começa com o Holocausto. Queria falar um pouquinho disso. Não vou fazer uma aula só
agora muito longa sobre o Holocausto, porque eu quero fazer uma aula depois, ok? A ideia do Hitler inicialmente não era matar, eliminar, exterminar os judeus. A ideia do Hitler era mandar os judeus para outro país, tá? A ideia dele era a ilha de Madagascar. Porque o movimento sionista, que eu já falei também numa outra aula, vou deixar o link aqui para vocês, o movimento sionista que buscava a volta dos judeus para sua terra. E uma das terras que o mundo imaginava que os judeus pudessem ficar era Madagascar. E o Hitler queria mandar eles para Madagascar. Só que quando ele pegou a sua calculadorinha e começou a ver, os gastos seriam muito altos para ele. E aí, sim, ele muda de tática, vai para a solução final. Solução final, aí sim é o Holocausto. Tá? Lembrando que na Polônia ficava o campo de concentração de Auschwitz, tá? Perto de uma estação de trem, tá? Tinha umas fábricas ali onde eles consertavam e os judeus eram jogados nos fornos, experimentos científicos, que eu não quero nem entrar nesse assunto agora, mas só para vocês entenderem, foram aí na faixa de 6 milhões de judeus mortos. Ok? E aí, gente, olha, com todas essas vitórias do Hitler, com o Holocausto acontecendo, os Estados Unidos estavam neutros ainda nesse momento. Eles estavam assistindo a guerra e não queriam participar. Só que, em dezembro de 1941, o príncipe louco, então ele decide atacar a ilha de Pearl Harbor. Ao mesmo tempo, a Itália declara guerra aos Estados Unidos. Aí é inevitável a entrada dos Estados Unidos na guerra. Dessa forma acabou definindo os aliados. Então, qual que é o time dos aliados? Vamos lá. França, Reino Unido, Estados Unidos, União Soviética, China, é um timaço. Ok? Gente, o Brasil, ele entrou nessa guerra? Entrou. Teve uma participação, professor? Teve uma participação até interessante. Mas eu não quero ficar muito tempo aqui falando do Brasil, porque o Brasil na Segunda Guerra Mundial eu quero colocar na aula do Getúlio Vargas. Ok? Então ainda virá essa aula. Os aliados resolvem então invadir a Itália, tiram Mussolini. A Alemanha perde em janeiro de 43 a Batalha de Stalingrado no sul da Rússia. Batalha de Stalingrado também é uma aula só para falar dessa batalha que foi sensacional, ok? No dia 6 de junho de 44 é o famoso dia D. O que é o dia D, professor? É o desfecho sobre os nazistas, tá bom? Foi a maior operação aeronaval da história, ok? Mais de 150 mil soldados desembarcaram na Normândia francesa. Ao mesmo tempo, Paris foi libertada, então em agosto, e os soviéticos libertam a Polônia. E agora, no dia 2 de maio de 1945, essa data é importante porque os soviéticos ocupam Berlim. Tá? O Hitler oficialmente havia já se matado no dia 30 de abril, então 2 ou 3 dias antes. Eu falo oficialmente, né? Porque é o que está nos livros, a gente não sabe. Ficou importante essa chegada da União Soviética primeiro porque tem uma foto, eu vou postar para vocês aqui, de soldado com a bandeira lá em Berlim. Era uma demonstração de força dos soviéticos. Marquem bem isso, porque eu vou falar disso ainda no final da aula. Desse jeito, gente, a guerra na Europa, acabou na Europa, só que não no mundo, porque o imperador louco ainda não havia se rendido. Então, em fevereiro de 45, acontece o primeiro desembarque dos soldados norte-americanos em terras japonesas. E ele também não se rende, tá bom? O Japão não se rendia. Agora sim, no dia 6 de agosto de 1945, é lançada a primeira bomba sobre Hiroshima. Eu quero dar uma pausa aqui. Por quê?
Lembra que eu falei da União Soviética chegar primeiro em Berlim, era uma demonstração de força? Eu quero fazer um comentário aqui. O Japão, por mais que não havia se rendido, não tinha necessidade dessas bombas também, porque já estavam lá. Tá? O ataque às bombas de Hiroshima e Nagasaki também foi uma forma de mostrar para a União Soviética, tá, quem estava no poder, quem que ia comandar o mundo. Então essas bombas não foram para o Japão, foram para a União Soviética. Ok? Mas vamos lá, então dia 6 de agosto de 45 a bomba de Hiroshima, tá? Mais de 100 mil mortos. No dia 9 de agosto a bomba de Nagasaki, na casa aí de 70 mil mortos, isso sem contar os mortos que vieram depois, por causa da radiação. Ok? Os soviéticos acabaram expulsando os japoneses da Manchúria lá na China e da Coreia. Aí, então no dia 2 de setembro, o Japão se rende e oficialmente acaba a Segunda Guerra Mundial. Gente, não dá para eu falar sobre todas as batalhas com detalhes. Eu estou falando das mais importantes. Eu ainda quero fazer 1 ou 2 vídeos sobre a Batalha de Stalingrado, por exemplo, que é uma das mais importantes, tá? Mas sobre as batalhas, só realmente o básico para a gente conhecer e entender todo o contexto, ok? Agora vamos para os tratados, gente. O que são tratados, professor? Depois de toda a guerra, tem uma reunião e ali é definido quem ganhou, quem perdeu, quem tem que pagar, quem tem que receber e, obviamente, a partilha dos espólios de guerra, ok? Então, em fevereiro de 45, na Conferência de Alta, lá na Crimeia, foi feita então essa divisão desse mundo pós-guerra. Então, vamos lá. Os soviéticos ficaram com os estados bálticos, tá? Então, Letônia, Lituânia, Estônia e o leste da Polônia, ok? Em julho já teve a Conferência de Potsdam, lá na Alemanha. Essa foi a mais pesada, por quê? Lá aconteceu as punições para a Alemanha. Então vamos lá. A dissolução de todos os órgãos nazistas, ok? As indenizações, a divisão do país em 4 partes. Olha só, a Alemanha foi dividida em 4 partes. Então Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, ok? O desarmamento e o julgamento dos nazistas, que ficou conhecido como o Tribunal de Nuremberg. E a Alemanha foi separada da Áustria e ainda teve que devolver os territórios da Tchecoslováquia e o porto de Danzig para a Polônia, ok? Então as punições para a Alemanha também, a exemplo da primeira, no Tratado de Versalhes, bem pesada, ok? Em abril de 1945, nasce a ONU para substituir a fracassada Liga das Nações. Qual que era a ideia da ONU? Manter a paz mundial e o desenvolvimento das nações. Se funciona é um outro assunto, ok? E em 1944, gente, tem a Conferência de Bretton Woods, que ali foi estabelecido o dólar como a base do sistema monetário mundial, no lugar do ouro, até então era o ouro. E dessa forma, os Estados Unidos passa a ficar no topo do mundo. E assim então acaba essa Segunda Guerra Mundial e os tratados. Obviamente que na sequência começa a Guerra Fria, mas isso é para uma outra aula, beleza? Galera, olha, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela ficou um pouco longa mesmo, mas é muita coisa para se falar, mas eu espero que vocês tenham gostado, ok? Se vocês tiverem gostado, então dá um like aqui, se inscreva no canal e, como eu falo sempre, se gostou muito, compartilha, ok? Não precisa se inscrever se não gostou, não tem problema, não vou ficar triste com isso, beleza, galera? Então tá bom, fico por aqui, espero vocês numa próxima aula, ok? Que será bem breve. E não se esqueçam, gente, todo dia é dia de história, é dia de filosofia, é dia de geografia,
é dia de um bom bate-papo aqui no canal Mano Mundo, ok?